como vai ser o final da história da humanidade? A humanidade vai ser destruída numa guerra mundial? Será que nós seremos invadidos por seres extraterrestres? Como que a humanidade vai sobreviver a esses eventos finais? Para onde é que Deus vai levar os salvos para passar a eternidade? Será no lugar aonde Ele habita ou será aqui na terra renovada? O que a Bíblia ensina sobre esse tema tão importante? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar o tema Eu Creio no Novo Céu e numa Nova Terra. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vinda de onde você se conecta aqui com a TV Novo Tempo para participar com a gente aqui no programa Está Escrito. Você já faz parte aqui da nossa família, nós temos uma alegria imensa por poder compartilhar aqui com você. E eu falo aqui em nome de toda a nossa produção, a direção, aqueles que estão aqui na câmera também. A gente aqui faz o nosso melhor para que você se sinta na presença de Deus e consiga aí crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Bom, nós estamos aqui na série Eu Creio, estamos chegando aqui quase já no final da série Eu Creio, mas esse é um momento muito especial onde você pode fazer uma pergunta para nós aqui, para o pastor responder. Então, Nath, pode soltar aí. Responde aí, pastor. 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 Bom, vamos lá então. Esse é o momento que a gente conversa aqui. Você pode enviar suas perguntas pelas nossas redes sociais. E a gente já tem uma pergunta, chegou aqui. Bom, vamos lá. O céu não seria uma vida monótona? Interessante, né? O que nós vamos fazer lá, afinal? Sabe que eu acho que por detrás dessa pergunta tem aquela ideia de que no céu a gente vai ficar sentado nas nuvenzinhas, tocando harpinha, não é isso? Talvez seja essa a preocupação de quem fez essa pergunta aqui. Será que a gente vai ter coisa interessante para fazer? Por detrás disso também fica a sensação de que o pecado ele é mais aventureiro e talvez seja mais desafiador. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia tem uma visão bem diferente quanto ao assunto da eternidade. E eu queria convidar você, para a gente tentar entender um pouco mais, abrir aí a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha o que diz lá, capítulo 2, o verso 9. Diz assim, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que você não consegue pensar ou imaginar é o que a eternidade reserva para você. Vai ser extremamente interessante, desafiador, extraordinário passar num contexto de vida sem ter o problema do sofrimento, da angústia, do luto, da morte e da dor. Você não acha? Então se prepare, vale muito a pena, viu? Eu quero falar aqui sobre a revista Eu Creio. Essa revista Esperança Eu Creio está servindo aqui de base, inclusive para nosso estudo, para essa nossa série Eu Creio. E hoje eu quero ir com você, dentro dessa revista, ao guia, o último guia aqui da revista. Aliás, o penúltimo guia da revista, que é o guia 14, O Novo Céu e a Nova Terra. Você não tem ainda a sua revista? Poxa vida, viu? É só você entrar em contato aqui com a gente, tá vendo? No GC está aparecendo o telefone. Tira uma foto aqui, 0, operadora 12, 21 27, 31 21. É só você entrar em contato com a central de atendimento da Escola Bíblica e você vai dizer, eu quero a revista Eu Creio, que o pastor Robson, do programa Está Escrito, me falou para pedir. E você vai receber no seu melhor endereço, sem custo, viu? Meu diretor está me lembrando aqui, sem custo, é verdade. Tudo isso graças aos nossos anjos da esperança, a quem fica a nossa gratidão aqui. Bom, vamos entrar no tema O Novo Céu e a Nova Terra. Se você está com a sua revista, abra aí, ela vai ajudar aqui dentro do nosso estudo de hoje. Bom, como é que vai ser o final da história da humanidade?
Já parou para pensar? Ela vai ser destruída numa guerra mundial? As ameaças estão aumentando por aí. Ou será que nós vamos ser invadidos por seres extraterrestres? Tem muita gente que crê nisso. Como é que nós vamos sobreviver aos eventos finais? Para onde é que Deus vai levar os salvos para passar a eternidade, por exemplo? Será que vai ser lá no lugar onde ele habita ou vai ser aqui na terra, renovada, transformada? O que a Bíblia fala sobre o fim de todas as coisas? Vamos à Bíblia para a gente entender? Qual que é o problema de fato do mundo? Será que o mundo ele tem solução? O homem, ao longo da história, ele tem um ímpeto de destruição dos recursos naturais. Quando a gente pesquisa um pouco da história, a gente percebe que, em nome da ganância, o homem destrói para construir a sua riqueza, aquilo que ele deveria preservar. Nós poluímos a água, não é assim? Desmatamos as florestas, extinguimos espécies de animais e também da flora, para ter cada vez mais coisas. Mas será que o homem é o grande vilão do planeta? Olha só o que diz aqui Romanos, capítulo 8, o verso 20 e o verso 21. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando de quem aqui? Do diabo. Agora veja, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Observe que por detrás da corrupção aqui do nosso planeta, existe um vilão, que é o maior algoz de toda forma de vida aqui na Terra. Quem é ele? É o próprio Satanás. Ele usurpou o poder sobre todas as coisas que existem aqui. E agora, como consequência disso, nós sofremos os terríveis efeitos na fauna, na flora, no reino animal, no reino mineral, no reino vegetal, enfim, toda forma de vida foi profundamente afetada. Tudo aqui que tem, que existe no nosso planeta tem o DNA do pecado, do sofrimento. Você consegue entender? E se não bastasse isso, ele está levando a existência aqui no seu limite, usando a ganância humana para promover maiores destruições. Será que uma política ambiental seria suficiente para resolver o nosso problema? Claro que não. A Bíblia fala isso. Veja que não foi voluntariamente que a criação chegou onde ela chegou. Então, nenhum esforço vai ser capaz de salvar o nosso planeta. Mas então significa que a gente não tem que fazer nada? A gente só segue o movimento de destruição dos recursos? É claro que também a gente não deve fazer isso. Mas, então, o que é possível se fazer? Bom, além de a gente ter consciência no consumo e procurar preservar ao máximo os recursos naturais, a nossa ação aqui, ela deve ser de espera. Mas como assim? Pedro ele falou um pouquinho sobre esse tema na sua segunda carta que ele escreveu. Eu quero convidar você a ir ao capítulo 3 da segunda carta de Pedro, verso 7, para a gente ler o que foi que ele falou. Ele escreveu assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja aqui que o apóstolo ele está dizendo que os céus e a terra, ou seja, toda forma de vida aqui na terra, estão destinados para a destruição que o fogo do juízo divino vai trazer para esse mundo. Então, por maiores que sejam as catástrofes, os danos que o diabo promova, que o homem também contribua, quem vai destruir esse mundo completamente, de fato, de acordo com a Bíblia, vai ser o próprio Deus. E isso vai acontecer no dia do juízo. Agora veja, mas ele vai fazer isso por uma razão. Por que Deus vai destruir tudo? Porque o objetivo de Deus é purificar toda a criação de todo o traço do mal e do pecado que existem aqui. O profeta Malaquias, ele fala sobre isso no seu livro, que ele escreveu, Malaquias capítulo 4, preste atenção que ele diz no verso 1, ele fala lá assim, olha, não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Veja, se Deus vai destruir o mundo por causa do pecado,
Significa então que eu tenho que ser displicente quanto à preservação de qualquer forma de vida? Claro que não. Pedro ainda avança um pouquinho na sua segunda carta, capítulo 3 ainda, verso 11 e 12. Ele diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Veja, santo procedimento e piedade. E ele continua, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Observe que Pedro aqui, ele é muito claro quando ele afirma que os céus e a terra, eles serão desfeitos pelo fogo purificador de Deus. Mas ainda assim eu devo viver em santo procedimento, eu devo viver em piedade, esperando, apressando a vinda do dia de Deus. Então, esse dia, ele não vem, enquanto a gente vive aqui, nós devemos continuar cuidando o máximo possível das coisas que foram criadas. Mas nós também não devemos nos tornar reféns ou escravos ao ponto de ter mais cuidado com este mundo do que o cuidado que devemos ter para nos preparar para a eternidade, que está chegando. Pedro, avançando ainda no capítulo 3, o verso 13, ele diz assim, olha, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você espera um novo céu, uma nova terra? Observe que Pedro aqui, ele está dizendo qual deve ser a nossa expectativa. Nós esperamos novos céus e a nova terra. Você está esperando esse dia? Você depositou todas as suas esperanças nessa promessa? Ou será que você está sonhando com uma outra alternativa? Como é que essas últimas coisas vão acontecer? Se Deus destruir esse mundo, para onde é que a gente vai na eternidade? O que a Bíblia fala sobre isso? Como é que essas últimas coisas vão acontecer? Eu queria agora entrar com você dentro do estudo da Bíblia para a gente compreender como é que vai ser o fim da história do mundo. Então, para a gente entender o fim da história do mundo, nós vamos seguir a trilha dos últimos eventos de acordo com a visão da Bíblia. E eu quero que você me acompanhe agora, vá comigo, Apocalipse 19, o verso 19. Diz assim, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados, preste atenção, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. De acordo aqui com Apocalipse, os reinos deste mundo, eles farão uma aliança militar para enfrentar o próprio Cristo, olha a audácia, e para enfrentar ao mesmo tempo Cristo e o seu povo aqui na terra. Mas de acordo com Apocalipse, eles serão humilhados pelo grande comandante Jesus. Apocalipse 19:15 diz assim, nesse instante, quando a guerra começar, a guerra final, sai da sua boca, da boca de Cristo, uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente, diz aqui o texto, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Observe a cena, quando Jesus voltar, os reinos deste mundo, eles serão destruídos. E ele mesmo, pessoalmente, Jesus virá fazer isso, ele vai travar essa batalha com os seus inimigos. Os que se uniram para lutar contra Deus e contra o seu povo, eles vão ser desmantelados pelo próprio Senhor. É isso que diz aqui Apocalipse, capítulo 11, o verso 15. Diz assim, Apocalipse, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Observe que, ao mesmo tempo que Jesus destrói os reinos aqui deste mundo, ele estabelece o início da soberania do seu reino de paz. Mas esse reino não vai ser exclusividade apenas dos anjos que assistem ao lado de Deus lá no céu. Jesus vai levar para si aqueles que o aceitam como Senhor dos senhores. E você vai fazer parte desse grupo? Você crê nisso?
Apocalipse capítulo 11, o verso 17 e 18, diz assim: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Observe como que o Apocalipse vai descrevendo os eventos finais. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Vamos entender aqui como é que vai ser o início do domínio de Cristo. O que vai acontecer nesse instante, nesse momento? As coisas vão, mais ou menos de acordo com o Apocalipse, acontecer assim, ó. As nações vão ser derrotadas. Os que destroem a terra, finalmente vão ser destruídos. Os servos de Deus, os profetas, os santos, aqueles que temem o nome de Deus, vão receber o seu galardão, vão receber a sua recompensa. Os mortos vão ser julgados. Mas aí talvez você se pergunte, como que essas coisas vão acontecer? Na volta de Jesus, os inimigos de Cristo vão ser humilhados. É isso que diz aqui Apocalipse capítulo 6, o verso 15 e 17, até o 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. E diz aqui o texto: disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Observe que todos aqueles que lutaram contra Deus, contra o seu povo, contra a sua palavra, eles serão agora destruídos. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, os fiéis filhos de Deus são recompensados. Como é que isso vai acontecer? Apocalipse 20, o verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, diz aqui o texto: serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, observe isso daqui, por 1000 anos. Por ocasião da volta de Jesus, os mortos em Cristo, eles vão ser ressuscitados. Essa aqui é a primeira ressurreição. Eles são chamados à vida, eles são transformados para assumirem ao lado de Jesus uma dupla função. Que dupla função é essa? Em primeiro lugar, eles serão feitos sacerdotes de Deus e de Cristo, se tornarão sacerdotes, mas ao mesmo tempo eles se tornarão juízes, porque eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Veja, eles agora têm uma recompensa da vida eterna para estar com Deus, como se fossem sacerdotes, reinando para sempre ao lado de Deus. É assim que termina a história do mundo. Os inimigos de Deus vão ser destruídos pela palavra que sai da boca de Cristo. As nações vão ser derrotadas. Os mortos em Cristo recebem a recompensa da vida eterna. Os servos de Deus se tornam sacerdotes e reinam com Cristo durante 1000 anos. Mas o que os salvos vão fazer nesse período de 1000 anos, reinando com Cristo? Onde é que eles vão estar? Vamos seguir aqui um pouquinho então. Agora eu quero ir com você para o juízo que vai acontecer da história do mundo. Durante esse período, os salvos vão se sentar no trono, vão julgar as coisas deste mundo. Apocalipse 24 diz assim: também vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoravam a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que os salvos estarão, durante esse período do milênio, fazendo duas coisas. Primeiro, eles vão julgar, e depois eles vão reinar. Mas o que eles vão julgar? 1 Coríntios 6, o verso 2 e 3, diz assim: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Preste atenção, durante esse tempo, Deus vai tirar todas as dúvidas que nós teremos sobre as coisas deste mundo. Nós vamos julgar
os anjos caídos, o próprio diabo, nós vamos julgar os salvos, nós vamos entender completamente como todas as coisas chegaram ao estado em que chegaram, de destruição completa para os ímpios e de salvação e eternidade para os justos. E aí, diante desse contexto, Apocalipse 20, o verso 2 e o verso 3, diz o que vai acontecer com o diabo. Diz que um anjo forte prendeu o dragão, uma grande corrente, durante 1000 anos, o lançou no abismo e fechou ali o seu selo. Veja, durante esse tempo, Satanás estará aqui, neste mundo, aguardando a sua sentença final. E quando esse tempo terminar de 1000 anos, o que é que vai acontecer, queridos? O Apocalipse está caminhando agora para o final. A história vai chegar no seu clímax. Uma nova história está prestes a começar, quando a antiga estiver prestes a terminar. E Apocalipse, capítulo 20, o verso 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que o diabo será solto da sua prisão no final dos 1000 anos? Porque nesse momento acontecerá a segunda ressurreição. De acordo com Jesus, esta vai ser a ressurreição do juízo. João 5, o verso 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito, observe, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Aqui nesse momento, queridos, nós vamos nos deparar com a realidade de que os ímpios serão reunidos para uma última batalha. Isso depois do milênio, quando terminar o milênio, eles ressuscitarão. E o diabo vai fazer o quê? Apocalipse 20, o verso 8 e o verso 9. Agora ele estará solto e ele vai sair para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Eles marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Nesse momento, quando o fogo de Deus cair do céu, ao mesmo tempo, ele vai consumir o diabo, ele vai consumir a morte, ele vai consumir também os perversos. E ao mesmo tempo que ele consome, destrói qualquer traço do mal, ele purifica o mundo para que uma nova criação aconteça. E é exatamente isso que Apocalipse 21, verso 1 diz. É fantástico o que está aqui, descrito pelo profeta João. Ele diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Observe, queridos, que nós estamos aqui no momento do início da eternidade, onde a presença do mal e do pecado não será mais possível. Nós estaremos agora vendo essa cena de juízo. Agora, você consegue imaginar a reação de um pai que está dentro da cidade santa que desceu, vendo do lado de fora o seu filho, que ele tanto amou, que ele tanto cuidou durante toda a vida, mas que rejeitou Jesus, rejeitou a salvação, esse filho do lado de fora sendo consumido pelo fogo eterno. É impossível um pai não chorar. É impossível uma mãe não chorar. É impossível um amigo não chorar pela perda eterna do outro amigo. Vai ser algo terrível demais, até mesmo para aqueles que estarão dentro da cidade santa, protegidos para todo sempre. Nesse instante, queridos, as lágrimas vão correr, porque a separação será completa e definitiva. É claro que diante dos salvos estará a eternidade, mas é impossível não se comover com tamanha dor nesse instante. E é por isso que o Apocalipse descreve algo que é tão necessário. Eu queria que você me acompanhasse no capítulo 21, verso 4, verso 5. Diz assim: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve,
Porque estas palavras não são delírio, essas palavras não são um conto de fadas. Essas palavras do Apocalipse não são simplesmente uma história muito bem elaborada. Estas palavras, queridos, de acordo aqui com o próprio Deus, estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Vai acontecer exatamente assim. Agora, deixa eu te dizer, se você estivesse assistindo um filme que já soubesse o final da história e você precisasse escolher de que lado você se posicionaria, do lado do mocinho ou do lado do bandido? Se você tivesse que fazer parte dessa trama e ir até o final da história, de que lado você estaria? Eu imagino que você sonharia em estar do lado daquele que vence, daquele que é bom, que faz o que é certo. Pois, queridos, a história da humanidade, ela não é um mistério, um segredo para Deus. Ele revelou no Apocalipse, você leu comigo. Nós estamos chegando agora, diante da eternidade, na realidade de um novo céu, uma nova terra. O Apocalipse diz que existe um novo céu e uma nova terra, e as coisas antigas, elas passaram. Deus está levando você para esse momento. Por que resistir a esse chamado de Deus? Por que não aceitar hoje mesmo, se preparar, levar através do seu testemunho pessoal essa boa notícia às pessoas que convivem com você no trabalho, em casa, os seus amigos? Por que não permitir que Deus te use para ser uma bênção àqueles que estão sofrendo, angustiados, enlutados, enlouquecidos com os problemas deste mundo? Por que não confiar em Deus? Eu preciso chamar você para um compromisso pessoal com Cristo nesse momento. Não basta apenas você saber o final da sua história. Você precisa querer fazer parte dos planos de Deus hoje mesmo. Eu fico me perguntando, por que tem pessoas que trocam tudo de Deus por qualquer coisa do diabo? São pessoas escravas, que sonham com aqui e agora, porque não compreendem corretamente o ali, o além, a eternidade, o novo céu e uma nova terra. Mas Deus está passando hoje aqui na sua vida, na TV Novo Tempo. No programa está escrito, para dizer para você, filho, você tem duas opções diante do seu caminho. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida. Vamos escolher a vida? Feche seus olhos para orarmos. Senhor, aqui estamos nós, nesse instante, clamando para que o Senhor nos dirija os passos. Nós queremos estar no novo céu e numa nova terra. Queremos que o Senhor prepare o nosso coração para isso e que comece hoje, que comece agora a revolução da nossa história. Eu entrego em Tuas mãos esse amigo, esta amiga que acompanha o programa nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo de eu te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.